Olá, sejam todos muito bem-vindos ao primeiro episódio, ou seja, estamos aqui inaugurando a ConfraCast, o podcast da Confra10, Mais Que Negócios. Eu sou o Guilherme Colucci, idealizador dessa, que é muito mais do que nota 10, é uma confraria nota 1000. E hoje eu estou aqui acompanhado dos meus irmãos fundadores da Confra10, Júnior Lenz, aqui ao meu lado, empresário e CEO da JR Churrasqueiras, Sidney Almer, o Cid, da distribuidora Jamil Alimentos, e o Leandro Vargas, empresário do ramo de equipamentos para construção e coach. E hoje falaremos, entre outras coisas, como por exemplo a história da Confra10 e dos seus fundadores aqui presentes, mas também do poder do networking, né? Aliás, antes mesmo de iniciar aqui as apresentações, eu quero então ler para vocês aqui o significado da palavra networking, que é tão utilizada hoje, mas é interessante que se saiba o conceito, né? Então eu vou ler aqui para nós. O que é networking? É a ação de trabalhar sua rede de contatos, trocando informações relevantes com base na colaboração e ajuda mútua. Essa ação inclui diferentes atividades voltadas à carreira e negócios, através da manutenção de relacionamentos interpessoais produtivos. Então, gente, partindo disso, eu quero então apresentar aqui os meus irmãos e amigos que toparam comigo essa empreitada aí há 3 anos atrás, né? Eu estava na loja do Júnior da JR Churrasqueiras, ainda não a loja atual, a loja anterior, a primeira loja dele. Ou a segunda, dá pra dizer, né, Júnior? Porque a primeira segunda foi na fábrica, né? Segunda, será que era loja? A primeira, será que era considerado loja? Acho que não ainda, né? Um galpão de Costaneira, mas era a tua loja, cara. Era o início, né? A segunda foi lá na frente da indústria, lá? Isso. Lá Isso, na JR Renner, não. Sim, na JR Renner. Aonde é hoje ainda? Ou não? O pavilhão tu mudou também, não, né? O pavilhão mudou também. Então vamos lá, eu quero então apresentar os meus amigos aí, o Júnior da JR Churrasqueiras, que é o primeiro que eu vou apresentar aqui, o Júnior Lenz, que está aqui ao meu lado, do meu lado direito. Eu conheço o Júnior desde 1994, quando o Júnior foi ser vizinho, né, a mãe dele, vizinha da minha mãe, a gente, né, como adolescentes ali, nos conhecemos, acabamos indo estudar junto logo em seguida, em 95. Tem uma história longa aí, né, do casamento do Júnior, que foi uma aposta minha e dele. Inclusive tá me devendo até hoje, para deixar claro isso, tá? Quanto? Na época, R$5. Na época, né? O capital era R$5. Hoje dá bastante. Dá bastante, não. Uma hora a gente tem que sentar de perto para conversar a respeito disso. Cara, tu imagina R$5,94? Depois vamos pegar o pessoal da contabilidade e vamos ver isso aí. Vai longe essa Eu acho que vai pagar uns quantos almoços que nem os de hoje que ele botou. Hoje foi espetacular, né? Hoje o almoço foi lindo. Bom, então, já me deixaram roxo aqui. Nem vermelho. Então, Júnior, por favor, te apresenta, meu irmão. Quem é o Júnior Lenz, para que o público te conheça melhor? Bom, primeiramente gostaria de agradecer a presença dos meus amigos aqui, que é mais do que negócio, a confraria, né, cara? Essa Confra10 se iniciou numa conversa, um bate-papo, onde o Guilherme, na minha loja lá, pegou e disse assim, cara, o que tu acha de montar uma confraria? Eu, como venho de família muito humilde, não tinha a mínima ideia nem que se tratava de confraria. Mas eu olhei como, né, o tempo que a gente tem junto, eu olhei, bora, vamos tocar, o que é isso aí? Vamos embora? Vamos fazer. Então se iniciou a confraria. Bom, quem é Júnior Lenz? Eu venho da cidade do interior, venho de Lajeado, Estrela, né? Divisa de Estrela, Lajeado ali. E vim para Canoas muito, muito novo com meus pais. E meu pai sempre foi pedreiro e a minha mãe dona de casa. Lá, então, eu me tornei, com 13 anos de idade, eu me tornei profissional na área de lareiras e churrasqueiras pré-moldadas. Então, ali eu fui trabalhando, e até, eu costumo falar que até os meus 35 anos de idade, eu era mais quebrado que arroz de terceira, né? Usar o linguajar mais, né, mais raiz, mais quebrado que arroz de terceira. Então, a gente trabalhava bastante, né? Trabalhava muito para construtora só, fazendo churrasqueira e lareira, e ali o retorno não era tão grande. A gente era esmagado na hora de fazer a contratação e pagavam como queriam. Então, até aquela época ali da minha vida era uma fase bem difícil.
Então, naquela época, as coisas pioraram, né? Então, eu fui acometido com uma notícia no qual eu estava com câncer linfático e eu tinha 8 meses de vida. Aí, ali, eu tinha um filho com 13 anos de idade, outro com 15. E agora, o que vai ser? Então, ali foi onde a gente realmente virou a tecla, né? Clicamos realmente o botão de play ali e resolvemos fazer acontecer. Então, ali isso faz em torno de 8 anos, eu resolvi abrir uma loja, então, de churrasqueiras pré-moldadas direto ao consumidor, onde a gente fabricava e revendia direto ao consumidor. A loja, o que era? Eu tinha condições de comprar uma carroça de areia, uma carroça de brita, 2 sacos de cimento, umas telhas moídas para fazer o concreto refratário, e ali começou muito pequeno, né? Então tinha que vender a churrasqueira do mostruário para sucessivamente fazer a próxima, né? E ali a gente começou a batalhar. No primeiro ano, então, a gente locou uma pecinha que tinha em torno de ela tinha 6 por 6, então era 36 metros quadrados ali, uma pecinha pequena, onde era fábrica e loja. Dentro de um ano, as coisas, eu me tratando, fazendo quimioterapia e rádio e tudo mais, lutando bastante, porque minha meta era encaminhar meus filhos. Então, um dia chorando no banheiro em casa, eu pedi para Deus que Ele me desse só mais 5 anos, né? Então, ali, conversando com Deus, pedi me dar só mais 5 anos para mim encaminhar minha família. Então, no primeiro ano, a gente conseguiu se destacar referente às outras empresas de churrasqueira, simplesmente pelo fato de trazer não só a produtividade, mas também a qualidade e a tradição do tijolo refratário. Primeiro ano foi bacana, segundo ano nos obrigou então a ir para a loja onde o Cid conheceu, né, que era na frente do CR Brasil, aqui em Canoas, onde era loja e fábrica. E depois disso a gente foi para uma outra loja e outra loja. Bom, nos primeiros 3 anos então a gente teve um crescimento de 500%, se tornando a empresa referência no Brasil em termos de churrasqueira pré-moldada. Ganhamos o prêmio Top of Mind, prêmio Quality, né, e se destacamos a nível nacional. Aí a empresa começou a ganhar um porte maior, então a gente estabeleceu uma loja também maior, né, fomos para CZ Freitas Zambuja, ali, a rua do Shopping de Canoas, para quem não conhece. Do Parque Shopping. Parque Shopping, exatamente. E ali montamos uma loja de um porte maior. Hoje a gente atende o Brasil inteiro, né, fabricamos em torno de 800 churrasqueiras mês. É uma empresa em si familiar, mas embora nós hoje contamos com 38 funcionários fixos, mais os freelances que a gente chama, né, que precisam uma obra a mais, então... Os temporários. Os temporários, exatamente. Então as coisas aconteceram muito rápido. Referente ao meu câncer, né, durante 2 anos eu me tratei muito forte, as coisas tinham se estabilizado. Depois de 2 anos eu redescobri que eu tinha mais alguns nódulos, voltei ao tratamento e graças a Deus hoje as coisas se encaminharam. Então a minha missão dos 5 anos era encaminhar meus filhos, então eu tenho como missão cumprida. Porém, nesses 5 anos eu acabei servindo de exemplo não só para minha família, mas como muitas pessoas. Então a gente está estendendo essa missão enquanto Deus permitir, né? Então a JR Churrasqueiras é mais do que uma empresa só de churrasqueira, é uma empresa familiar, na qual hoje o nosso legado é simplesmente deixar um legado, né? Então o Guilherme, quando fez esse convite, a gente começou com uma brincadeira. Eu, como falei, não sabia nem o que era uma confraria, e hoje tenho orgulho de dizer que a gente pode participar de uma confraria dessa, na Confra10, que é muito mais do que negócio, né? A gente costuma falar, porque é onde a gente só faz negócio com quem a gente conhece, a gente acredita, quem a gente olha no olho. Então hoje os empresários que participam da Confra10 são pessoas desse naipe, vamos dizer assim, pessoas que a gente consegue olhar olho no olho, acreditar na pessoa e dizer, com esse cara eu faria negócio de olhos fechados. Então essa é a ideia da Confra10, está indo muito bem. Isso aí, Gui. Muito bom, muito bom. Falar depois do Júnior vai ser um pouquinho mais difícil, mas... Eu fiquei pensando, cara, por que não trocamos de lugar? E aí, então, gente, depois do Júnior contar toda essa história dele, que é uma história linda, né? Que quem não conhece a história do Júnior deve ter alguns vídeos que ele já publicou no Instagram da JR Churrasqueiras. Eu já acompanhei alguns de perto. Já fizemos também em apresentações da própria Confra10, né? Onde o Júnior foi anfitrião. E só não chora ouvindo a história quem não tem coração, né? Quem não... Eu ia comentar isso. Eu, quando ouvi numa das apresentações, que inclusive a gente fez um evento da Confraria junto,
Eu fui um dos que, quando ele contou, porque ele resumiu, né? Resumiu muito a história dele, né? Mas eu sei o que eu conto, quando eu falo para os outros caras que tem que conhecer a história desse cara, me emociona não falar, né? É isso aí. Que é sensacional a história do cara. Olha, tem que ser de estrela mesmo, como tu é de estrela. Muito bom. Muito bom, Cid. Hoje mesmo a gente falava no almoço, né, que a gente se reuniu, né, nós aqui. O almoço... O X, aquele que nós comemos. E eu depois falei... eu te conto do almoço. E eu falei assim que uma das coisas que me norteia, né, é justamente aquela frase de Napoleão Hill que fala que tudo começa pela intenção da gente, né? E quando a gente iniciou a confraria, uma das coisas que a gente gostaria muito de poder fazer é estar aqui hoje. Não pelo podcast em si, né, porque o podcast é uma ferramenta, né, mas poder inspirar outras pessoas através da nossa história, através do que a gente já fez, do que a gente construiu juntos, né, individualmente como empresários, né, que na verdade aqui ninguém foi individual, porque a gente teve muitas pessoas que nos ajudaram, né, mas falando aqui, né, como confrade, né, e a confraria em si, porque a confraria em 3 anos ela é um sucesso, porque a gente se entregou para isso, né, a gente se dedicou para isso e resolveu fazer isso aqui acontecer, não por nós, mas mais ainda pelos próximos, né, pelas pessoas que virão. E a ideia de estar aqui hoje é justamente poder vender essa ideia, fazer as pessoas entenderem, cara, é legal tu juntar pessoas que têm o mesmo propósito para fazer algo maior, né? Juntos, como a gente costuma dizer, somos imbatíveis, né? Então, sozinhos somos bons, juntos imbatíveis, é assim, né, Júnior? O lema. Então eu quero agora passar a palavra para o nosso Cid, nosso querido Cid. Quem não conhece o Cid, não perde por esperar, porque vai se encantar com a pessoa que ele é, né? Com o coração que ele tem, com a sinceridade dele, né? Uma pessoa totalmente solícita, parceiro, irmão. Tive o prazer de conhecer o Cid trabalhando, né? Como cliente. Depois é aquele cliente que é muito difícil não se transformar em amigo. E agradeço a Deus por ter colocado essa figurinha rara na minha frente um dia e a gente poder se tornar amigo. E ele hoje está junto com a gente como fundador. É um dos 4 aqui, né, guerreiros que iniciaram essa confraria. E hoje eu quero que ele fale um pouquinho da história dele e eu quero também que ele fale um pouquinho da confraria. Então, por favor, Sidney Almer. Obrigado, Gui, pelas palavras. E tô falando assim, me olhando no grão do olho, que nem os gaúchos, né? Até dá vontade de cara emocionar, né? Porque realmente é um amigo que, eu digo assim, é um irmão que a vida coloca na vida da gente, né? E tu me disse pra eu não ficar mexendo no celular, cara, mas por coincidência, bem a hora que tu tava falando, que eu tava tocando no celular, mas não vou fazer que nem os caras que tu falou aqueles, tá? Mas vamos deixar claro que ele iniciou o podcast olhando o celular, né? Exatamente. Mas era pra ler o network. Tá certo, não. Mas, pessoal, eu me sinto muito feliz, tá estando nesse grupo aqui com vocês, por a gente estar junto, discutido. O almoço de hoje em dia, de hoje meio-dia, o almoço não, nosso encontro de hoje meio-dia, né? Almoço? Júnior, apesar da gente ter discutido bastante, não ter chegado em conclusão... Deixa eu falar uma coisa aqui, porque daqui a pouco isso aqui vai ficar feio, cara. Eu convidei esses homens... Não, deixa. Convidei esses homens gaúchos pra comer um negócio fit. Pô, não, mas vai comer gaúcho pra comer sushi, cara? Fui vaiado. Né? Vou ser vaiado o resto da vida, eu acho, por isso. Eu e o Júnior levamos mais tempo olhando o cardápio pra ver que nós comemos do tempo que nós comemos. Pra tentar comer, né? Pra tentar. Vamos só deixar claro que eu respeitei, né? Eu comi, tá? Os dois foram comer o X depois. Eu fiquei, Leandro, tu chegou uns minutinhos depois. Mas o que eu fiz? Não, tu só comeu porque nós já tinha decidido o cardápio. Eu disse, não, pede o que eles pedem. Quando eu peguei... eu peguei o cardápio, eu olhei, o que eles pediram mesmo? Tá, é isso aí. Mas foi o que eu fiz, eu esperei o Júnior foi na frente, eu fui atrás dele, o cara, pra ti, eu digo, faz a mesma coisa pra ele, pra mim. A mesma coisa dele pra mim. Não, cara, e tu sabe que a gente se surpreende com os amigos às vezes, né, cara? Sim. Hoje foi um dia desses, né? Foi. Mas, pessoal, assim, comentando, eu acho que esse tipo de coisa é gratificante, eu acho que a gente acaba esquecendo da correria do dia a dia nosso, os problemas, enfim, e isso eu acho que veio de encontro com o nosso dia a dia, que faz parte, né? Tá entre amigos. O Leandro é uma pessoa que eu acho que eu menos tive contato até agora, né, Leandro? Uhum. Mas eu sempre digo, sendo amigo do Gui, do Júnior, cara, pra mim é meu amigo também, tá? Tá em casa, a hora que precisar, eu sempre digo,
contem comigo sempre que precisar, eu sempre estou à disposição, o Gui sabe, o Júnior também, enfim, o Júnior me convida de vez em quando, de última hora, vamos fazer um churrasco, cara, hoje não dá, eu não te convido mais, então, tá tudo certo. Complicado, né? Aí o cara convida para comer um sushi, tu vai, tudo bem. Né? Então, pessoal, assim, ó, eu acho que nós estamos num grupo privilegiado, né? Tenho certeza que os outros também virão aqui, né? Esse é o nosso primeiro episódio, com certeza outros confrades virão também para se apresentar, né? Colocar em si a sua expectativa sobre a confraria. Mas vou me apresentar primeiramente, né? Então, eu sou o Sidney Almer, né? Eu tenho 40 e... não precisa falar a idade, né? Então, sou aqui de Canoas também, a nossa confraria daqui, apesar que eu acho que já tem algum confrade que dá de Canoas, né? Tem o Chico Ferraz de Novo Hamburgo. O Chico Ferraz de Novo Hamburgo, né? Que é teu afiliado, inclusive. Então, isso é importante falar, né? Que a confraria não é só de Canoas, né? Nós já temos confrades, né? Pessoas da região. Temos o Alcindo Schenkel de Gramado. De Gramado, o Alcindo de Gramado. O cara desce a serra para prestigiar a confraria. Exato. Hoje eu falei com ele 2 vezes, ele estava louco para vir. E ele estava tentando se organizar. É isso aí, então... Temos encontro hoje, né? Para quem não sabe. Sim. E eu acho que eu vou poder ir. Olha, que maravilha. Confirma aí a presença aí. Já vamos botar na lista. Já. Eu vou se o Júnior for, cara. Agora já. Eu tenho um contrato muito forte para assinar hoje, mas tô fazendo o possível. Viu como é que a gente pega as pessoas? Hoje tem... Mas de repente a gente vamos lá para brindar lá. Isso, perfeito. Vai ter chopp verde, viu? Ótimo. Para poder brindar o... Que palhaçada é essa, cara? Day. Só piora, Júnior. Cara. Não, eu vou chegar em casa e a mulher vai dizer, chegou e gravei o Hulk agora. Não, cara, onde é que... O que tá acontecendo contigo? É o teu personal trainer que tá fazendo isso? Tu viu que ele tá malhando agora, né? Tem um personal pra ele, né? O que eu vou fazer se o irlandês inventa o dia, o santo do chopp, cara? É o São Patrício lá. E é hoje, nós cara, mas Júnior, eu acho que essa reunião, nós temos que marcar uma reunião, eu e o Leandro aí, que era para nós conversar sobre o assunto do nosso amigo. Temos que salvar ele. Vamos ter que salvar. Mas, cara, o Cid, voltando ao assunto do Cid, o Cid... faltou edificar um pouco o Cid ali, né, cara? Porque o Cid não é só o Sidney Almer, né, cara? Quem é o Cid? Mas é justamente o que eu quero ouvir dele. Não, vou me apresentar, que a conversa começa por um lado tão bom, né, que acaba... esquecendo de terminar de me apresentar, né? Não, porque, cara, o Cid é o Cid, não é qualquer Cid, né? Então, assim, pessoal, eu vim para Canoas, eu sou natural de Santa Rosa, né? Eu vim para Canoas em 98, né? O qual eu trabalhava com uma indústria lá de Santo Ângelo, do interior, e vim para abrir região, né? Vim para desbravar, como se dizia, né? Então, não conhecia nada, um guri, imagino, 18 anos, né? Vim pra cá na época eu tinha um Chevette, álcool, né? E então vim pra cá para desbravar a região, né? Comecei a trabalhar na região aqui, vim morar ali na Dr. Barcelos, na frente do nosso amigo que tinha um mercado lá. E então comecei a trabalhar, então peguei uma... Padoim, né? Exatamente. Morou com o Júlio Padoim. E ele morou comigo. Ele morou comigo. O Padoim morou comigo. Das rapaduras de leite. As rapaduras de leite, é isso mesmo. Na época trabalhávamos na mesma empresa, né? Eu vim e depois ele veio, né? Grande amigo, Padoim. Sim, pessoa sensacional também. Então, o que acontece? Então, comecei a trabalhar, peguei uma representada de uma empresa do Paraná na época, né? O qual estava entrando as prateleiras metálicas dos supermercados, estavam entrando as prateleiras, lembra que era prateleira de madeira nos supermercados? E bem naquela época, ano de 99, 2000, começou essa renovação nos supermercados, né? Então, de prateleira gôndola metálica, pintura eletrostática, enfim... questão de higiene, porque as de madeira às vezes chutava barata, aquela coisa, né, de anti-higiênica, né. Então foi a bola da vez na época, né. Então eu peguei essa representada por Rio Grande do Sul todo e comecei a trabalhar e não dava conta. Meu pai na época tinha acabado de se aposentar, numa multinacional lá em Santa Rosa, que antigamente era a Ideal, a colheitadeiras Ideal, aquela que hoje é a GCO, que tem aqui em Canoas também. E aí entrou na política, sempre trabalhou em multinacional, empresa privada, entrou na política, né, e aí estava trabalhando na política lá, digo, pai, quer saber de uma coisa? Minha irmã estava fazendo 2º grau lá no interior, eu digo, aqui tem mais opções, né, de escola, mais oportunidades, minha mãe também já era professora aposentada lá, eu digo, olha, vem pra cá me ajudar no nosso negócio, vamos tocar no nosso negócio, larga a política aí, né, então lá a gente conhecia todo mundo, tinha uma boa relação com todo mundo, enfim, né, então consegui trazer eles pra cá, veio a família toda, só ficou meu irmão que até hoje está lá. E começamos, então... Ali tu já conseguiu algo diferente, né? Tirar alguém da política
Né? Exatamente, e trazer, deslocar, e deslocar... Existe um monte de coisa, mas ex-política é difícil. É difícil, né? Parabéns, ali tu já conseguiu uma grande coisa. Então, nada contra, né? A gente precisa dos sim. políticos, né? E exatamente. Sérios que possam, né? Exatamente. Fazer o Brasil andar, né? Mas... E então, assim, o que acontece? Então, comecei a trabalhar com essa empresa, né? Na época, meu pai, então, eu montei uma equipe comercial para atender o estado todo. Então, eu acompanhava as vendas com os vendedores, montagem, enfim, e meu pai cuidava financeiro, etc, etc. Então. E aí, passou um período, essa empresa entrou, na época eu não lembro qual é a economia que entrou, e começou a dificultar, a chapa ficou cara, enfim, e a indústria eu sei que encolheu, né? Então, parou no estado do Rio Grande do Sul e mais no estado da Bahia, se não me engano, parou com 2 estados. E eu saí fora. Né? Então, o que acontece? Na época, então, eu recebi um convite de uma indústria de Santa Maria, que era no mesmo segmento, para mim gerenciar a área comercial lá. Então, eu tinha trazido meus pais para cá com a minha irmã e deixei eles e fui embora para Santa Maria. E fiquei lá 2 anos, né? Ao qual lá, então, lá eu casei lá, né? Fiquei 2 anos lá, casei. E aí meu pai montou uma distribuidora aqui, que é o que nós temos até hoje, uma distribuidora, que é o ramo que nós temos até hoje. Montou uma distribuidora com sócio, e na época ele me convidou, vem pra cá que eu vou precisar da tua ajuda. Ah, ótimo, vou pra lá. Então peguei a mulher que eu tinha na época casada e vim embora pra Canoas em 2002, 2 anos depois. A mulher que eu tinha na época é bacana. Continua. Um homem vivido, né? Olha o detalhe. E um guri novo ainda, né? Então, o que acontece? Vim de lá pra cá, ajudei meu pai na empresa dele que ele tinha montado, não deu certo a sociedade dele, e eu e eles, então, o que acontece? Todo o dinheiro que ele tinha de reserva, enfim, da vida toda, da aposentadoria, você foi tudo ali porque não deu certo o negócio. Começamos do zero, ele com uma câmerazinha fria, que eu te mostrei hoje lá, aquela pequenininha lá. Uhum. Foi lá visitar hoje, meu depósito lá hoje. E uma Kombi. Depósito não, né? Modéstia teu, né? Bem eu costumo bacana, dizer que é meu bolicho, né? Caco de bolicho. E uma Kombi. Começamos eu e ele, né? Na cara e na coragem, né? Sem recurso, era o que a gente tinha. E nós que ano foi isso, Cid? Isso foi em 2002. 2002 que eu vim pra cá. 20 anos atrás. 20 anos atrás. Então, digo, ó, começamos, né, na cara e na coragem. Então a Jamil tem 20 anos? A Jamil tem 20 anos. Parabéns. 20 anos. 20 anos de sucesso pleno. Sim. Hoje, uma referência. Exato. Então, a Jamil era uma distribuidora, né? Hoje nós passamos a ser uma distribuidora de marca exclusiva, que é a marca Cotipau, né? O frigorífico de Panambi, que trabalhamos desde o início, desde que a gente começamos com ele já. E com a Mandacá, que é o laticínio, que é uma indústria que eu já estou aí 7, 8 anos trabalhando com ele, o qual eu coordeno daí, faço a distribuição em toda a região metropolitana e faço a gestão da área comercial todo o Brasil para eles, né? Então, mas voltando daí a história também do meu pai lá para vocês entenderem. Começamos a distribuição sem recurso. Deixa eu explicar isso aí, porque lá no pessoal que está só escutando o podcast está escutando isso aqui, ó. Isso é a mesa que vibra aqui. Mas é o Cid que, né? É o Cid que está gesticulando. É o Cid que está gesticulando. E o Guilherme fazendo sinal aqui. O Guilherme tentando mostrar para ele que está dando um subwoofer aqui. Então o que acontece, pessoal? Começamos, né, com muita dificuldade, fomos indo, daí pegamos a distribuição da Cotipau, que é essa empresa que eu digo que eu estou até hoje. Pegamos a distribuição, fomos crescendo, trabalhando, muito trabalho. Minha mãe auxiliava na época do fax, minha mãe recebia pedido por fax e, enfim, se engajamos no negócio para poder fazer funcionar, né? Então fizemos funcionar, que a gente saía no verão com um carro sem ar-condicionado, com uma caixinha térmica, com água e gelo dentro para não precisar gastar fora, né? Então aquelas formas que tu faz de economizar tudo para conseguir chegar onde tu quer teu objetivo. Então, dali para frente, nós fomos indo, começou a crescer a venda e aí a logística começou a dar problema. E aí nós vendíamos, mas a entrega não chegava, o produto não chegava no cliente. Então decidimos optar por montar a nossa logística, né, entre aspas, digamos assim, né, que era o que? Precisava de um veículo e uma câmara fria maior para poder armazenar os produtos e entregar para os nossos clientes, atender bem o meu cliente, que eu sempre prezei muito isso, né. Então começamos ali, fizemos isso, a Cotipau nos auxiliou, nos mandou um mecânico de lá, mandou o baú, né? Nos deu todo o suporte, que é aquilo que tu falou antes aqui. A gente não consegue nada sozinho na vida, sempre tu precisa ter um apoio de alguém que aposta e acredita no teu trabalho, né?
E eu acho que eu tive isso da empresa, lá da Cotripal, né? Assim como eu tenho hoje também da Mandacá, também eles me apoiam muito, né? Me auxiliam, porque eles sabem do trabalho que a gente desenvolve e a gente quer sempre crescer. Então começamos eu e meu pai com a Kombi que nós tínhamos fazer entrega uma câmara fria. Daqui a pouco uma Kombi não dava conta. Nós tivemos que comprar mais uma Kombi. Então eu tinha um cliente eu sempre digo cliente nosso se torna amigo, né? Então se torna um amigo e esse cliente tinha uma frota no fundo do pavilhão dele, da empresa dele lá, uma frota de Kombi tudo parado, umas com pneu murcho, enfim, porque ele tinha comprado caminhão e as Kombi ficaram lá paradas. E um dia eu fui lá e digo, cara, olha só, Vitor, eu preciso de comprar mais uma Kombi Cid. Vai lá e escolhe uma vez, se de repente se daquelas 5, 6 Kombi tu consegue fazer uma e leva pra ti. Tá, mas eu tenho que te pagar. Não, leva e depois tu vê como é que tu quer me pagar, se tu quer me pagar. Peguei mais uma Kombi, então eu saía numa, eu vendia e entregava. E eu lembro que os clientes diziam assim, tu deve estar rico, né? Tu vende e entrega, tu nem entrega, tu paga pra te ganhar sozinha, né? Eu digo, não, cara, é pra poder ter qualidade no serviço pra ti, né? Então ali começamos, dali a pouquinho essas duas Kombi estavam pequenas, quando nós vimos nós estávamos com 4 Kombi e 2 funcionários já. Vendendo, entregando. E eu nunca deixei de entregar. Né? Então isso... Deixa eu fazer um parênteses aí, Cid. Quando tu falou que tu iniciou, tu estava nessa batalha aí, e daqui a pouco alguém pegou e te ajudou, né? Onde tu lembrou que a gente não consegue nada sozinho. Quando se tem credibilidade, quando se é sério, Exato. Quando se faz um trabalho realmente não para tirar vantagem dos outros, sempre há alguém que vai confiar em ti, Com vai certeza. te abrir as portas, vai te estender a mão, né? E eu sempre digo isso. Às vezes as pessoas acham assim que para empreender precisa ter dinheiro. A última coisa... Ou ter a sorte, um anjo que ajudou ele. É. Não existe isso, sorte ou anjo, né? Sim, esse negócio que tu tá falando, confiança. Exato, é que às vezes a pessoa que está nos ouvindo, às vezes tá querendo empreender, tá querendo iniciar, né, uma carreira, de repente abandonar uma carreira de empregado, de, né, funcionário público, às vezes, sei lá, quer botar um negócio. Tem muitas pessoas que têm sonho no Brasil, tem muita gente que tem sonho de ser empreendedor e às vezes não sabe por onde começar. E muitos acham que para começar precisa de dinheiro, e dinheiro é o último ponto. Ou não acreditam às vezes eles mesmos, né? Eu sempre digo, o principal é nós acreditar no nosso trabalho que nós temos potencial para fazer, né? Eu acho que o resto vai acontecendo. Eu concordo com o Guilherme nessa questão. Acho que tem muita gente que teria potencial, teria condições Sim. de empreender, e daqui a pouquinho olha empresários que já estão num patamar um pouquinho maior, né? Um pouquinho mais bem sucedidos, e imaginam que, não, esse cara já nasceu grande, esse cara ele começou porque ele tinha grana para começar, porque ele tinha... E na verdade, bom, depois eu falo também um pouquinho da minha história, mas ninguém começa grande, ou raros são aqueles que começam grande. Começa pequeno e vai batalhando. E a sorte é aquela, né? O Cid criou. Criou com a atenção que ele estava dando, com o trabalho que ele estava dando, quer dizer, alguém teve ele gerou a confiabilidade, a sorte de ter alguém com uma Kombi parada para emprestar, para doar, para fazer, né? Mas ele criou essa confiabilidade, é dele isso, né? Não é sorte, né? Pô, quanta sorte o cara tem, pô, vai ver quanto o cara rala para ter aquela sorte, quanto o cara batalhou para... Eu gosto muito dessa frase que é você cria sua própria sorte, né? Então, é uma grande verdade, né? E eu acho que um dos objetivos da Confradez, eu acho que é isso também, mostrar, cada um trazer a sua história para dizer, olha, hoje nós temos um patamar, digamos, não estamos no início, né? Já estamos num patamar melhor, estamos mais confortável, mas todos nós temos nossa história. Ninguém ganha nada pronto, ninguém veio de herança, que nem eu digo, né? Às vezes o cara ganha pronto, né? E ainda não é fácil, né? E não é fácil. Nada fácil, todo dia é uma... Então eu acho que assim, eu acho que a gente construiu isso, a gente criou essa situação, né? A gente fez acontecer as coisas, né? E não é fácil. E que nem eu digo, então falando ali do meu primeiro casamento, que vocês estavam dando risada de mim aí, eu digo assim, ó, quando eu passei por uma separação, eu digo, cara, hoje se eu começar do zero, não tenho medo mais. Tá entendendo? Não tenho medo. Falei isso pra ti daí. Tu vai começar a dar experiência. Eu vou começar, eu já tenho experiência, eu já tenho o caminho, eu já conheço os caminhos, já tenho as pessoas com quem eu posso contar, entendeu? Então não começa mais do zero. Agora que nem quando eu comecei do zero, tu olhar pros lados, tu não tem ninguém. É uma coisa, tu começar sabendo que pode contar com o Leandro, que pode contar com o Guico, muda. Então tu já começa a porta. Do zero tu começou lá atrás, há 20 anos com o teu pai, quando ele tinha perdido todo o dinheiro que ele tinha guardado a vida toda com a sociedade que não deu certo, né? Hoje tu começa a dar experiência. Então... Exatamente. Então, dali para cá, o que acontece? Chegou um ponto que daí eu digo, pai, só um pouquinho. Nós estamos com 4 Kombi, entregava 1.000 quilos em cada Kombi, né? Porque é uma caixa de fósforo, você me diz caixa uma Kombi, né? Vamos comprar 2 vans maior, que vai carregar a mesma coisa, e nós reduzimos 2 funcionários.
Então ajustamos, né? Nós já botamos mais uma câmara fria e aí nós tava onde é que nós trabalhávamos? Na casa do meu pai. Na frente da casa dele, então no pátio nós botamos esse baú que a gente fez um telhado e no fundo da garagem tinha essa outra câmara fria. E começou a ficar pequena, porque daí o que acontece? A mãe ficava em casa e disse, tá, escuta, daqui um dia vocês vão estar passando com caixa dentro do meu quarto, né? Vou estar dormindo, tá passando. Então começou a criar um desconforto, né? Mas aqui na nossa região metropolitana eu costumo dizer que qualquer pedacinho de terra é muito caro, né? E na época a gente estava só investindo no trabalho, não tinha recurso, não tinha condições. Então, o que acontece? Comprei um sobrado financiado, tive a sorte ali que entrou Minha Casa Minha Vida naquela época, ali super valorizou os imóveis, eu consegui vender um ano depois, né? E então com o dinheiro que ali eu consegui comprar o terreno, o qual construímos então 2 sobrados para ele, e na casa dele a gente fez o pavilhão que hoje está lá, que eu te comentei hoje, que eu digo lá era casa. E detalhe, né, pessoal? Nós não podemos trabalhar nem um dia da semana. Foi feito um pavilhão, demolida a casa, construído um pavilhão em cima da casa, e eu não parei de trabalhar nem um dia. Eu tava no telefone, tirando pedido com os clientes, e os caras fazendo buraco do meu lado da cadeira. Eu lembro da casa. Eu fui contigo lá. Sim. E depois em ruínas. Então, assim, ó, não tem nada fácil, a gente constrói as coisas. Eu sempre digo, quem chega e olha, pronto, acho que tudo é fácil. Mas, assim, ó, tudo começa de uma base que não tem nada fácil. Vou dizer assim, ó, se alguém acha que empreender é fácil, não é. Então, assim, é por isso pode que eu digo... Pode voltar. Então eu digo assim, ó, é legal, é gostoso. Eu sou um cara apaixonado por isso, você sabe, nós estamos aqui por causa disso, né? Porque por mais todas as dificuldades que a gente tem, toda a carga tributária enorme que a gente tem, não tem apoio do governo, enfim, mas a gente é corajoso, eu digo assim, e é gostoso, né? Então eu digo assim, uma porque eu gosto do que eu faço, né? E outra porque cria esse network, cria esses relacionamentos, né? Nos proporciona isso, né? Então, acho que isso que mais importa na vida da gente, que só o que a gente vai levar, que eu digo, é o relacionamento e a tua boa índole que tu deixa, né? Porque eu digo, quando... Agora, essa semana eu estava lá na indústria, lá no laticínio, e aí, então, a esposa do proprietário lá faleceu, a dona Regiane. E eles são uma família de bem, tem boas posses, enfim, né? E aí eu olhei o jardim na frente do escritório lá e disse assim, pá, saudade da dona Regiane. E aí a secretária disse assim, é verdade, ela faz falta. E eu digo, tu vê que a gente comentou da pessoa que ela era. Ninguém comentou da roupa que ela usava, se ela usava brinco de ouro, se ela usava colher de ouro, se ela usava roupa de marca e o carro que ela andava. Lembramos dela. Então eu sempre digo assim, ó, claro que a gente tendo conforto, podendo ter um conforto sim, mas o que a gente leva é a tua pessoa que tu deixou. É a história, aquela pessoa que tu vai lembrar do Júnior, da história do Júnior, da história do Guia, da história do Leandro, da história do City, e o resto nós não aproveitamos. E hoje a tua empresa atende em quais regiões? Hoje a minha empresa com a logística tem tudo a região metropolitana, né? Tendo Serra, Litoral e a região metropolitana no raio médio de 150 km no raio, né? 150 km aqui dentro do estado. Com a logística, né? E aí eu tenho a empresa, no caso, que é a distribuição, que eu atendo o Brasil todo, né? Aí eu atendo o Brasil todo com a distribuição, né? Com a distribuição, o Brasil todo, eu vejo que às vezes tu tá me ligando, cara, tô na Bahia, tô em São Paulo, sim. Então é o Brasil inteiro que hoje... O Brasil todo, porque aí eu vou acompanhar a área comercial, né, com o qual faz as vendas para nós, né, e, então tu tem que acompanhar, agora então eu tô com um processo aí de treinamento para a área comercial, eu sempre digo assim, não adianta só colher fruto, tu tem que plantar, tu tem que investir, tu tem que regar, para poder querer tirar um bom fruto daquilo, né. Então eu acho que nós temos que investir no ser humano, né, apostar neles, porque a gente... Para conseguir alguma coisa depende do ser humano. Então nós temos que investir no nosso parceiro, no nosso colaborador, enfim, porque é dali que nós vamos tirar nossos frutos, né? Eu vejo, eu comentei isso justamente porque eu vejo que às vezes tu tá em diversos lugares do país, quando tu fala, atende a região metropolitana aqui, o pessoal daqui a pouco pode pensar que é uma coisa mais localizada aqui em Porto Alegre e tudo mais, mas, cara, eu vejo esse cara atendendo o Brasil inteiro, né? É que tem as duas empresas, né? Tem a Jamil... Eu tenho a Jamil, distribuidora, e tem a Silma Logística, né? Que é a transporte, né? E a Jamil, ele atende a Mandacá e a Cotripal. E através da Mandacá é que ele atende o Brasil inteiro. Exatamente. Quais são os principais produtos da Mandacá hoje que tu... Hoje a Mandacá, hoje para te ter uma ideia, a Mandacá hoje a indústria lá nós processamos em média 230 mil litros de leite dia, né? Estamos 230 mil litros de leite dia. Sim. Então estamos com a planta nova que é para ser inaugurada a próxima planta agora junho e julho. Estamos já com uma captação de leite maior para quando chegar essa planta nova tu já precisa ter a matéria-prima. Não adianta tu ter a indústria se tu não tiver matéria-prima, né? Então nós já estamos aumentando a captação, está se aumentando já essa captação para chegar junho e julho com 300 mil litros de leite dia.
com essa nova planta. Então, nessa nova planta, nós vamos produzir queijos especiais, que a gente chama, né? Que é aquele queijo com uma cura de 6 meses, 7 meses, 8 meses, né? Então, que é o gorgonzola, enfim, vem parmesão, aquela linha toda de queijo, né? Hoje, nós lá do Laticínios, inauguramos lançamos essa semana um produto novo, estamos para lançar mais 2 produtos novos na linha, né? Temos toda a linha de queijo, mussarela, prato, lanche, enfim, todas as apresentações inteiro, fatiado, encartelados, né? Tem provolone, queijo coalho, que foi um sucesso no litoral. Agora nós fizemos uma campanha, criei uma campanha no litoral, adesivamos, até de repente você pode ter visto lá, queijo coalho com guarda-sol, carrinho todo adesivado, e com queijo coalho, né? Então, era uma venda que a gente não existia, né? Nós não tínhamos no litoral. Eu criei esse projeto aí, em parceria com a indústria, achei o parceiro certo do litoral, e bombou o queijo coalho no litoral, né? Legal. Esse ano. E mesmo com a pandemia, digamos assim, né? Acredito que o ano que vem vai ser um sucesso muito maior. A Cotripal é uma cooperativa, né? O qual abate Angus, né? O qual já teve o prazer de... Um privilégio. O Gui também, só o Leandro acho que não, né? De provar, né? Que então só abate novilho jovem lá, né? Mas o forte deles para cá é a carne suína, né? Cortes temperados e a linha de embutidos, calabresa, presunto, essa linha toda, linguiças toscana com queijo. Se o Leandro estava naquele evento lá no Júnior, lá na JR Churrasqueiras, ele comeu a carne do Cid. O Leandro acho que não estava, não. Não, o Leandro não estava. Tu não foi naquele evento, cara? Baita evento. Baita evento. Bom, baita evento. E o nosso amigo Leandro, então? E o Leandro, nosso parceiro, também um grande amigo aí de muito tempo. O Leandro, para quem... eu não vou citar os nomes das empresas, porque são várias empresas, eu vou me perder aqui. Mas eu um dia, conversando com o nosso amigo lá, o César, o Mazoco, da Churrasqueira de Joinville do Lago, ele me falou assim, tu tem que fazer essas parcerias, quer fazer comigo aqui, divulgação na churrasqueira, tem que fazer que nem o Leandro, ó. O Leandro, olha aqui como é que ele faz, ó, marcador de mesa e tal. E eu olhava aquele material que o Leandro fazia lá e disse, cara, esse cara é grande. E essa empresa aqui é grande. Eu disse, ô César, eu tô começando, não esquece. Eu tenho só uma loja ainda e tal. Não, mas tu vai ver, fala com ele uma hora que tu puder e tal. E aí o dia que eu conheci ele, né, num evento do Rotary, acabei vendo a pessoa que ele é, que é muito maior, né, do que o que ele representava como empresário, que já era grande. E aí tive o privilégio de ter ele como amigo e essas amizades. Eu sou uma pessoa que, diferente de algumas pessoas que têm uma ideia um pouco diferente sobre isso, mais comercial, cara, uma coisa é fazer negócio, outra coisa é fazer amigo. Amigo é aquele que tu convida pra ir dentro da tua casa, amigo é aquele que tu gosta, que tu liga pra conversar, tu não fica só mandando mensagem, aquela pessoa que tu tem como um brother, né? E aí, essa relação, ela tem que ser, assim, natural. Pra mim, é assim que funciona. E aí... Vocês querem que a gente saia um pouquinho? E o Leandro acabou... Fiquei até invejado aqui agora. Virando esse amigo, assim, né? E a família toda é uma família que eu admiro demais. Tanto a esposa, os filhos, né? E um dos filhos é nosso confrade, o outro, na verdade, a empresa, né? Então, hoje vai estar os dois sócios lá. Os filhos são sócios, né? Que é o Matheus e o Lucas. Família de empreendedor. Empreendedores, tem inspiração no pai e na mãe, né? Sim. No vô, e assim por diante. Então, quero que o Leandro Vargas se apresente um pouquinho, fale um pouquinho da história dele e depois a gente seguir o papo aqui. Legal. Cara, vamos começar assim, é um privilégio estar aqui. Privilégio ter sido convidado por ti para ser um dos fundadores da Confradez e fazer parte hoje, né? O encontro hoje vai ser fantástico, mais revendo amigos, né? Empresários fazendo negócios, mas sem dúvida revendo amigos, né? Isso que é muito bacana, assim. Que é o principal, né? Então, que é o principal. Então é um privilégio estar aqui. Cara, minha história profissional, assim, mistura muito com a família, né? Eu entrei na empresa jovem lá, empresa já criada pelo meu pai, empresa de 77, eu nasci em 72, então entrei na empresa, um primeiro estágiozinho ali de meio turno com 12, 13 anos, trabalhei 2 anos, depois saí um pouco, a escola estava ficando para trás um pouco, aí saí, voltei 3 anos depois com 17 e estou nos negócios até hoje da família, né? O Guilherme brincou de empresa grande, nunca foi, né? Nunca foi, eu fiz ela um pouco maior do que realmente foi com essas parcerias, né? O César, um grande parceiro de muito tempo, e com outras, assim, então sempre, como eu falei, com dificuldade, com coisa, eu lembro antes de eu ter entrado as histórias do que o pai passou ao criar a empresa. Tem uma história que me chamou muita atenção, né, pessoal?
para quem começa, olha a empresa pronta lá, para quem começa é fácil e tal. 77, vamos tentar voltar lá para 77, né? Orelhões na esquina, né? Aquele negócio todo. O telefone era mais caro que uma casa. Sim. Na época, né? Então o pai e 2 ex-funcionários da antiga Link, que tinha ali no Laçador em Porto Alegre. A Link parou de trabalhar com a divisão que eles trabalhavam, que era equipamentos leves para construção civil. Os 3 saíram e montaram a empresa deles. Como a Link parou de trabalhar com aquilo, os amigos que ficaram na Link, quando a Link era procurada, indicava eles. E aquilo deu uma mão para eles no início, assim, né? Deu um up legal, assim. Mas o pai pegou, diz ele hoje, tipo metade da rescisão dele da época quando saiu da Link, comprou de ficha telefônica uma banquetinha e sentou no orelhão da esquina com as anotações dele para ligar para os clientes que ele atendia dizendo, olha, a Link não tem mais esse produto, mas eu tenho. Pensa em comprar um balde de ficha telefônica, deixar do lado, sentar numa banqueta numa esquina com um orelhão, do sol lá. Tipo no a negócio. História dos 2 filhos de Francisco lá. Né? Isso é uma das histórias que ele passou lá no início. Então, assim, quando eu entrei, já entrei um pouquinho mais facilitado. A empresa já estava consolidada, já tinha lá os seus 12 anos lá e tal. Legal. Mesmo assim, passamos por diversos momentos difíceis. Momentos muito bons, de crescimento, de evolução, de criação, e momentos difíceis, né? Aquela da onda que todo empresário passa em algum momento da vida, é difícil o cara que só sobe, né? Todo mundo tem uma quedinha aqui, uma quedinha ali, sim, momentos melhores e momentos de reestruturação, sim, e esse tipo de coisa. Nesse meio tempo a gente criou, aí já com a minha participação junto, criamos algumas empresas. A gente tinha a empresa de equipamentos para construção civil, depois criamos uma indústriazinha pequena em Porto Alegre de equipamentos para construção civil, filial dessa loja de equipamentos em Caxias, tínhamos em Porto Alegre, depois criamos em Caxias, depois fechamos. A indústria permaneceu, criamos a empresa de grupos geradores, aqui em Canoas, locação de grupos geradores, aí com aquela, um pouco antes daquela história do apagão todo que deu em 2001 lá, nós criamos a empresa, ali a empresa deu um boom gigantesco com volume de locações de grupos geradores. Criamos aqui em Canoas também uma loja de material de construção, depois também voltamos para o nosso segmento original, vendemos a loja, e assim a coisa vai indo. Aí agora um pouquinho mais do pessoal, né? Alguma coisa assim. Uma das últimas crises que nós passamos mais forte me pegou de jeito, assim. Pô, um cara experiente, 25 anos de negócio e tal, e quando tu te vê embretado numa situação complicada, bem complicada mesmo. E, cara, hoje nunca tive vergonha de falar e hoje falo um pouco mais abertamente, assim, até porque eu acho que isso ajuda outras pessoas. Mas certamente, num momento, várias outras pessoas podem estar passando hoje o que eu passei alguns anos atrás. Eu cheguei a ter um plano de suicídio. Nossa. Em função da situação que se gerou, né? O cara entra num estado isso foi em que ano? 7, 8 anos atrás, 6 para 7 anos atrás, eu acho. É mais ou menos isso. Sério? 2015, 14, 15 por aí. Quando eu estava abrindo a JR, tu estava pensando em... Eu lutando para viver e tu querendo morrer, cara. Exatamente, para te ver. Mas é um pensamento absurdo. Exatamente, que o cara pensa num determinado momento da vida. Mas isso é importante falar porque, que nem tu falou, vai ter pessoas nesse exato momento que podem estar passando por isso. Exatamente. Eu não soube disso. É mesmo? É novidade para nós. Já te conhecia há algum tempo, né? Não é fácil de dizer, de assumir, porque é uma fraqueza, né? Uma fraqueza grande. Agora, eu costumo dizer isso, e aí eu vou entrar em seguida no coach, que é o que eu estou divulgando aqui, porque isso ajuda muita gente. Esse é o ponto. Tá? Não quero aqui estar dizendo nada demais, mas eu sei que hoje... Por isso que eu digo assim, todo mundo em algum momento vai passar por uma dificuldade ou outra, um passo errado que deu aqui, alguma coisa que deu lá. Porra, muito longe, muito longe de uma necessidade de pensar em suicídio. Mas eu, com 25 anos de empresário, pensei nisso. Então, é complicado isso, sabe? Graças a Deus, o meu projeto, meu plano não deu certo. Nós estamos dando a volta por cima, até hoje estamos dando a volta por cima, que não é nada fácil, mas os negócios continuam. E aí, nesse momento, eu procurei cursos. Pô, cara, eu tenho que me preparar, inclusive emocionalmente, né? Porque foi um abalo pessoal, né? Também, além de todo... Pô, como é que eu pensei? Daí tu cai na realidade, assim, como é que eu pensei numa coisa dessa? Eu não me dou o direito de pensar uma coisa dessa. Então, pô, calma, eu vou ter que me preparar para isso. Aí comecei a fazer curso. Desses diversos cursos que eu fiz, caí em vários, PNL, coach, vários mesmo. Fui convidado a ter o meu próprio curso, ou a participar de cursos que eu vinha participar e depois a ter o meu próprio curso. E ser coach, o que me encantou, sabe? Muito bacana, assim. Tu poder conversar com alguém, bate-papo como a gente está falando aqui agora, e daqui a pouquinho, com a tua experiência profissional
né, de vida. Hoje eu estou com 50 anos, 30 e poucos como empresário, passando por diversos momentos bons e não tão bons, né? Então isso tu traz uma carga, né? Tu pega essa carga, tu junta ela com a técnica que tu aprende nos cursos de PNL, de coach, de tudo isso. Tu resume tudo isso e tu começa a conversar com alguém, numa conversa tu consegue ajudar outras pessoas. Né? Então hoje o coach ele está muito ridicularizado até em vários meios, assim, o que eu acho um absurdo, porque dependendo da maneira com que ele é feito, da seriedade que ele é feito, ele ajuda muito. Muito, me ajudou e hoje eu consigo ajudar outras pessoas. Isso me encanta. Então eu posso dizer hoje que eu estou numa transição de carreira, sabe? Por isso mesmo eu coloquei ali a questão do coach exatamente por isso. Porque isso é uma coisa que me encanta muito, poder passar para outras pessoas alguma coisa que me ajudou muito. E eu já ajudei outras pessoas, já não tantas quanto eu gostaria, mas e que pretendo continuar ajudando bem mais. Mas é isso aí. Legal. Show. Leandro, eu não sei, talvez seja novidade para muitas pessoas também. Eu tô com 20 anos de empresa, assim, né, de 20 anos na área comercial, vamos dizer assim, Não, né? mas detalhe, vamos antes disso. Como iniciou a tua área comercial? Eu vou entrar nisso. Mas eu queria fazer um link com o que o Leandro falou aí, porque o Leandro falou do momento de baixa, né, que alguns chamam de repuxo, né? A hora que a onda vai se formar uma onda, né? É muito fácil estar na crista, é muito fácil surfar a onda, né? Só que tem que saber a hora certa de pegar lá o início dela, né? E isso aí, às vezes, é um momento que todo empresário pode passar. Eu já passei o meu momento de crise também, assim, nos negócios, onde eu praticamente quebrei. E eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso pra ninguém, eu sempre fui muito aberto, assim, porque é do jogo, todas as pessoas, todas as empresas do mundo podem quebrar. E não precisa, o cara que tá nos ouvindo agora, e talvez ele esteja num momento difícil, ele não precisa se condenar, cara, porque, velho, quantos caras que tu conhece bem-sucedidos, extremamente bem-sucedidos, um dia quebraram? Sim. Né? Muitos. Ou quebraram algumas vezes para chegar onde chegou, né? O próprio Geraldo Rufino fala, né, que ele disse assim, cara, eu não quebrei, as empresas que eu tinha quebraram, eu não quebrei. O que significa isso? Cara, eu não roubei, eu não passei a perna em ninguém, eu não quebrei. É isso aí. Eu não quebrei, né? As empresas, meus negócios quebraram. E quebrar um negócio é tão fácil quanto abrir uma empresa. Que às vezes não depende da gente, né? Que depende do mercado, de uma série de fatores que acaba quebrando que não depende de nós. É como... Exatamente. Às vezes tu apostou numa coisa que tinha tudo para dar certo e, né? Daqui a pouco não deu. A gente estava falando sobre isso hoje, eu e o Cid, né? Que fui buscar ele, deixou o carro dele na concessionária, eu fui buscar ele lá. E ele falou assim, tu vê só, o diesel tá o preço da gasolina, né? Não vale a pena comprar uma caminhonete a diesel hoje. E eu disse, olha, ainda bem que quando eu comprei, eu não comprei, porque eu ia pagar 50 mil a mais e ia economizar quanto? Eu quis trocar com ele, não quis. Tá praticamente o valor, né? E então, quem apostou no diesel se deu mal, né? Pode estar quebrado nesse momento, né? Isso é só um exemplo, assim, uma analogia que eu faço, né? Sim. Olha só, principalmente hoje, transporte, né? Hoje, principalmente, o setor de transporte. Hoje eu recebi um comunicado de uma fábrica dizendo para se preparar para abril e tal, coisa que com função de guerra daqui, guerra de lá e falta disso e falta daquilo, o aço está previsto subir de 19% a 20% para abril agora no Brasil. Meu negócio de equipamento para construção é aço. Tudo é feito de aço. Tu imagina que vai subir 20% de uma hora para outra. Então algo assim, se daqui a pouquinho o cara não sabe calcular bem, no médio prazo, quem é que pode dar problema. E aí a importância também da Confra10 mais do que negócios, porque entra essas informações. Hoje, por exemplo, eu estava fazendo uma compra gigantesca de aço, né, sabendo já disso que pode acontecer, mas no passado eu não tinha essa informação chegava na hora que eu ia comprar. Subiu. E aí já não tinha o que fazer. Aí eu disse, não, tu tá errado, eu vou lá no outro fornecedor. Daí não, subiu. Ih, subiu o dobro. Então, esse fator de que a Confra10 traz, essa parceria no meio empresarial, isso é muito importante, porque... Informação, né? Exatamente, essa informação. Porque hoje, por exemplo, nós vamos ter um encontro à noite, né? Eu tenho um contrato para assinar de um grande negócio que eu estou fazendo.
né? E acredito que vai ser ali pelas umas 8 horas, 20 horas, 21 horas. Quero dar uma fugida lá, não sei o quanto vai se estender a minha conversa, mas quero sim dar. Mas esse encontro é justamente nesse bate-papo informal, lá na brincadeira, no churrasco, na hora do chopp, na hora do salgadinho. É aí que saem as grandes sacadas. Na descontração, né? Que a gente fala. Exatamente, né? Se você atrasar muito, eu guardo um chopp verde pra ti do Guilherme. Verde? Vamos esperar amadurecer que eu chego lá, então. E aí, dando seguimento ali ao que eu estava falando, Chopp verde. eu tenho certeza de uma coisa, Leandro. Eu só não quebrei de fato porque eu tinha amigos. Se não fossem os amigos, eu já era, né? O meu negócio, né? E graças a Deus hoje a gente pode comemorar conquistas, né? Outro momento, né? Estamos aí para agora inaugurar uma loja nova, né? Tem uma série de coisas acontecendo muito boas, positivas, né? E isso a gente tem que valorizar muito aquele momento difícil onde tu teve amigos, irmãos que te disseram, cara, eu me lembro de uma pessoa que me disse assim, ó, naquele dia ele só tinha uma coisa para fazer e ele fez muito bem feito. Ele falou uma frase que mudou a minha visão naquele momento ali, né? Eu tava num momento bem difícil, assim, comigo mesmo, né? E ele disse assim, ele só falou assim, cara, tu é ave de outra plumagem. Tu só tá passando por um momento. Mas relaxa, que é só um momento. Mas tu é ave de outra plumagem. Quando ele falou aquilo, me soou assim de um jeito que fazia tempo que eu não ouvia aquilo. E eu disse, velho, tu não tem noção do quanto me fez bem ouvir isso. Porque me colocou de novo no lugar onde eu deveria estar sempre, né? Uhum. É saber que era só um momento que eu estava passando. Porque eu não tinha mudado. Eu só estava transitando, né? Era um momento transitório. Mas, aproveitando então aí a deixa, né? Muitos já me conhecem, já conhecem a minha história. Eu sou Guilherme Colucci, pai de 4 filhos. Fiz a vasectomia na segunda-feira. Não tem mais colchão dele, hein? É bom os colchão dele. Não tem mais como fazer filho. 4 filhos. Graças a Deus, casado há 20 anos com a Fernanda Heldit, minha parceira, amiga, companheira de todas as horas, né? Eu tenho certeza que o Cid falou aqui em separação, né? Mas isso faz parte da vida também, né? Momentos de mudanças, né? Mas eu tenho certeza que hoje o Cid é o Cid que ele é hoje, graças à parceira que ele tem, que é a Gi. Eu não tenho dúvida de que o Leandro... Só queria te fazer uma pergunta, Leandro. É ironia do destino teu pai ter trabalhado na Link, tu ter casado com uma Link? Pode ser. Quando tu falou Link, eu comecei a me confundir um pouco, mas era o pai, mas né, ele é casado com a Sandra. Eu tenho certeza que o Leandro não seria o Leandro que ele é sem a Sandra, que é uma grande pessoa também, que eu admiro demais. E o Júnior sem a Simone, ele nem pensava em existir, porque a Simone é o braço direito e esquerdo, a perna direita e esquerda. Não tenta valorizar o passe, não, que tu tá me devendo ainda. Depois a gente vai contabilizar isso aí. Vamos aproveitar que hoje nós estamos, né, registrando esse momento mais uma vez. Só para o pessoal entender, né, essa história da aposta aí. O Júnior a gente foi estudar em 95, primeiro dia de aula, e aí estamos lá na frente do Colégio Canoas, ali na rua Guilherme Morcha, no centro de Canoas, e aí vem as 3 irmãs, né? A Simone, a Elisandra e a Grazi. E a Michele. E aí a Simone era a mais bonita das 3, né? Aliás, a Simone era a bonita das 3, tá? Quero deixar registrado. E aí o Júnior pega assim, tá vendo aquela mais bonitinha? Olha que as outras vão escutar falando isso e tu... Não, mas... Né? Hoje tá bem casado também, não. Tem problema. E aí o Júnior diz assim, quer ver que eu vou pegar aquela loirinha ali? Eu disse, qual, meu? A do meio? Tá de brincadeira? Feio desse jeito, vai pegar aquela mulher bonita daquele jeito. E ele tinha cabelo na época ainda, né? Não, ele tinha um rabinho. Ele tinha um cabelinho. E tinha o rabinho do Roberto Baggio, sabe? Coisa mais feia, mas... E o Guilherme, na época, pra quem não sabe, né? Até falar um pouco mais da história dele, o Guilherme nunca era Guilherme. O Guilherme era o Magaguida. O que é o Magaguida? Ele tinha a língua presa? Presa. Então ele falava Magaguida, não falava margarina. Margarida. Em vez de Margarida, era Magaguida. Magaguida. Então era o Magaguida naquela época, né? Que loucura, né? Exatamente. E aí eu sei que o Júnior pegou e disse isso, eu disse, cara, duvido tu pegar aquela... Eu disse que não dá, na primeira semana, né? Tinha que ser na primeira semana a aposta, né? E aí a gente apostou, ele disse que é R$5. Eu acho que R$5 naquela época era uma fortuna, não, jamais apostaria R$5. Não, era R$5 sim, eu acho que é bem menos. Não, era isso. Vamos diminuir essa conta. E aí
acabou que o Júnior acabou ficando com a Simone, namoraram, casaram, tiveram 2 filhos, né? 26 para 27 anos junto agora, né? Mas deixar claro, porque até hoje estamos juntos, porque tu não me pagou a aposta, né? A questão de provar para ele que, né, consegui pegar, então... É porque tu tem que garantir, né? O dinheiro, né? Claro. É uma forma de tu garantir que tu vai ao menos a aposentadoria tá... É isso aí. E aí, acabou que eu iniciei minha vida profissional, né? Trabalhando com meu pai, desde pequeno. Meu pai tinha confecção, meu pai é falecido já, há 10 anos. E ele fazia as feiras, que é aquela ferver, que é aquelas feiras de verão, né? Em Tramandaí, Capão da Canoa, e eu ajudava ele desde os 7 anos ali. E aí, lembro que com 9 anos eu fiz uma feira com ele em Tramandaí e eu vi muito dinheiro, ele contando aquele dinheiro todo ali daquela feira. Ele vendia aquela, não sei se você lembra da Parcá. Parcá, aquelas jaquetas assim, né? Fazia frio, né? E o detalhe é que o pessoal comprava no verão porque o pessoal sempre foi despreparado pra praia. O pessoal chegava na praia de camiseta e à noite esfriava. Então eles eram obrigados a comprar uma jaqueta, um moletom, né? E o meu pai se deu muito bem nisso, né? E aí eu acabei vendo ali, cara, empreender é legal, vender é legal. Porque olha o dinheiro que eu tô ali ajudando, e eu ajudava a vender, né? E aí com 12 anos eu acabei trabalhando um verão inteiro numa loja. Meu pai já tinha loja física daí, em Tramandaí. Chegou a ter 3 lojas, uma pertinho da outra. Era bem conhecida até ali na região. Vaporoil, que era a indústria têxtil, onde é dele, e ele tinha a marca dele, Vaporoil. E era tipo um surf shop, assim, só que um pouco mais modesto. Tipo uma gangue de pobre, pra quem tava começando, assim, né? E acabou que com 12 anos eu trabalhei aquele verão inteiro e disse pro meu pai, cara, eu quero que tu me pague só no final do verão. Não quero que tu me dê o dinheiro, assim, por mês. E ele, beleza. Chegou no final do verão, ele quase se arrependeu, porque ele tinha que me dar muito dinheiro, né? Pra um guri de 12 anos, né? O dinheiro, para você ter uma ideia, aquele dinheiro eu emprestei a juro durante 1 ano para poder fazer o dinheiro que eu precisava para comprar um computador. Na época era um Pentium 100. E eu fui dos meus amigos o primeiro que teve um computador, e foi eu que comprei com o meu dinheiro de um trabalho de um verão, né? Que era de dezembro, ali, final de dezembro até março, né? E aí continuei trabalhando com meu pai. Aos 14 anos eu já tinha um emprego fixo com meu pai numa loja em Porto Alegre, na CIS Brasil. Depois acabei assumindo a loja do Shopping do Vale em Cachoeirinha, que é entre Cachoeirinha e Gravataí. E aí teve um momento onde eu conheci a Fernanda no colégio, no Rondon. A gente estudava junto, fazíamos ali fizemos o primeiro ano, depois o segundo, né? E aí a Fernanda, com 8 meses de namoro, ela engravidou da Luísa, que tem hoje 19 anos, que é uma mulher maior que a Fernanda hoje. Sim. E acabou que eu precisei tomar uma decisão, né? Eu não posso mais trabalhar com meu pai e ganhar pouco, meu pai não podia me pagar mais, e eu resolvi empreender. E aí eu abri uma micro distribuidora da Nestlé, de sorvetes. Tinham 5 carrinhos e 4 cornetas, porque eu fui o último daquele verão que pegou aquele trabalho. Eu incomodei muito um amigo do meu pai, um conhecido do meu pai, para ele poder me ceder essa micro distribuição, porque eu era um guri, eu tinha 19 anos, mas eu já era pai, né? A minha filha já tinha 4 meses, a Luísa. Isso foi em fevereiro de 2003. E eu disse pra esse cara, eu preciso trabalhar e eu preciso de um negócio que me dê mais do que eu ganho hoje na loja do meu pai, como funcionário. E ele, cara, mas tu vê e tal. Mas eu incomodei tanto aquele cara que ele não era mais a ficha do orelhão, mas era aquele cartão que tu botava no orelhão e tu ouvia o cartão caindo os créditos. Sim. O barulhinho que dava, né? E dava aquele barulhinho. Grava mais. E eu desesperado ali, né? Que o cartão ficava acabando e o cara não me dava o retorno. E até aquele, de tanta insistência, ele disse, eu tenho Eldorado do Sul ou Gravataí. Daí eu disse, eu quero Gravataí. Não conhecia Eldorado e mal conhecia Gravataí. No outro dia eu estava no centro de Gravataí, caminhando toda aquela avenida lá, até encontrar alguém que pudesse me locar um espaço para botar os carrinhos dos picolé e os freezer, né? Um depósito, né? E até que encontrei um senhor que eu fui perguntar pra ele, e aquele botequinho ali e tal, ele disse, tá fechado, é meu, mas a minha esposa disse que eu me incomodava muito com os bebum e tal, resolvi fechar, tem uma mesa de snooker ali. E eu disse, tu não loca pra mim? Ele disse assim, olhou pra mim assim, disse, como é que tu vai me pagar? Daí eu disse, olha, eu posso lhe pagar na primeira semana de trabalho já. Eu lhe pago adiantado, só deixa eu trabalhar uma semana. E no segundo dia eu já tinha pago ele, né? E aí acabou que eu tinha 5 carrinhos e 4 cornetas, então eu montava a equipe. E eu ia com aquele carrinho vazio, sem a corneta, né? Incompleto o material, né?
E aí eu batia de porta em porta e abordava todas as pessoas que passavam por mim. E eu entrava nos comércios, pedia licença, e eu andava mais ou menos rejeitado para quem vendia picolé, porque eu não precisava andar, né, de qualquer jeito. Eu tinha uma roupa pelo menos decente para... E aí as pessoas se surpreendiam, as pessoas perguntavam, cara, tu vende mesmo picolé? Tu tá aqui mesmo fazendo isso? Eu disse, por que não? O que tem de errado nisso, né? Não, mas tu vê e tal. E eu ganhei, no primeiro mês, 3 vezes mais do que eu ganhava na loja, como funcionário, do meu pai. Porque na loja ou eu pagava o leite ou a fralda, eu não conseguia fazer as duas coisas. Sim. A Fernanda trabalhava também, mas ganhava um salário mínimo também. E até que eu criei minha própria sorte, né? Como o Leandro falou aqui. Eu estava vendendo uma loja de carros picolé para os funcionários da loja. Já estava tomando um café naquela bancadinha assim do café deles ali, já era amigo dos caras tudo, eu anotava no caderninho e tal. E aí conheci o CEO da companhia Sono, o atual CEO, ele era na época distribuidor em Porto Alegre, que é o Felipe Pedroso. É uma pessoa que eu tenho muita gratidão, né? Porque foi a primeira pessoa que me estendeu a mão para eu poder dar o salto que eu precisava na minha vida. O Felipe me viu ali vendendo picolé e chamou a atenção dele. E aí eu lembro que ele fez uma pergunta assim, ele estava comprando o carro numa mesa, sentado na cadeira ali, com o vendedor, e eu estava distante assim, tomando café. E o vendedor me cumprimentou e ele olhou para ver quem é que ele estava comentando e o cara comentou alguma coisa com ele, não sei. E ele falou no meio da loja, assim, era uma loja que tinha bastante movimento ali. Era a Sanremo Veículos, que hoje é a Lucraf. Antes a Lucraf era do lado, agora ela pegou tudo. Na frente do Parcão de Gravataí. E aí ele disse, meu, tu vende picolé mesmo? Um guri bonito vendendo picolé. E aí eu disse assim, vendo. Eu disse, cara, eu já tentei ser modelo, não deu certo. O bonito ele falou pra ter conquistado. O cara tinha, né? E eu tinha mesmo tentado ser modelo. Tinha feito um desfile, mas era muito magrinho. Que não ia dar. Era muito magrinho, muito sério, sabe, na hora de fazer ali, não sabia que... não tinha entendido a proposta. Lá veio uma gaguida. E aí acabou que iniciei o trabalho na Companhia do Sono, a empresa que eu represento até hoje. Eu tenho uma franquia da Companhia do Sono em Canoas, né? Fui 4 anos o gestor de micro franquias. A empresa nesse período cresceu 8 vezes, com muito orgulho, né? Eu entreguei a gestão das micro franquias para me dedicar agora ao projeto da loja nova, né? E os meus projetos pessoais também. E hoje já tenho 20 anos de mercado, 19 anos com a Companhia do Sono, né? E fiz agora, em fevereiro, mês passado. Faço 39 anos agora, dia 24, quinta-feira que vem. E tenho aí a Alice com 4, o Arthur com 13, o Matheus com 16 e a Luísa com 19. Então, na ordem, Luísa, Matheus, Alice e Arthur. Com muito orgulho, né? Tenho meus 4 filhos, tenho a família que eu conquistei, os amigos que eu fiz, né? Essa Confradés, que são amigos, parceiros que estão juntos hoje para a gente poder alavancar os nossos negócios e poder auxiliar outras pessoas, inspirar outras pessoas através do nosso exemplo, né? E assim que começou a minha história, assim que eu tô aqui hoje, fiz parte com muito orgulho também do Rotary Clube de Canoas, fui 10 anos rotariano, acabei pedindo licença do clube em função dos filhos pequenos, né? Para me dedicar mais e poder ajudar, né? Porque não é fácil. Quem tem um filho atrás do outro, assim, sabe que é isso, né? Um ano de diferença. Eles não têm nem um ano, eles têm 11 meses e 19 dias. Então, hoje, até quarta-feira, eles são gêmeos. Eles têm 3 anos os dois, né? Aí, quarta-feira, a Alice faz... Aliás, quarta-feira é a festinha deles. A Alice faz segunda-feira, dia 21. A Alice faz 4 anos. Quinta que vem, tu faz 39? Quinta-feira eu faço 39, dia 24. E aí... E é isso, gente. Então, assim... convida para o almoço. E eu diria para você o seguinte, que já nos encaminhando para o final aqui do nosso Confracast, o primeiro episódio do nosso podcast aqui da Confradés, eu quero, em primeiro lugar, agradecer ao Vanderlei Dutra aqui do OT Play, do estúdio OT Play, e todo o grupo, a equipe do Grupo Timoneiro, o Guilherme que está aqui nos auxiliando aqui na mesa de som, né, e a galera que está por trás aí, o Enildo Prestes, que é um grande amigo de longa data aí do Grupo Timoneiro, Dr. Jorge Weck, para quem não sabe, é o proprietário aqui da casa, e é um grande amigo também, uma pessoa que eu tenho uma admiração enorme. Hoje a gente estava almoçando lá e a Gisele chegou lá com amigas, né, Gisele Weck, que foi nossa vice-prefeita aqui agora, na última gestão aí da prefeitura. E também é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande por ela, pelo Gustavo, que é o esposo, né?
E quero agradecer muito, de coração, a cada um de vocês aqui, em primeiro lugar, que são os que primeiro aceitaram essa doideira, né? Eu na loja do Júnior, junto com mais um amigo, que era o Estevam, né? O Estevam Litina, que é um amigo que trabalhava comigo no momento e também trabalha com corrimãos. E eu disse assim, cara, deixa eu contar pra vocês uma coisa. Eu tava naquela mesa que o Júnior tem que vira... Era uma cadeira que vira mesa, né, de churrasco e tal, né, de madeira, bonita e tal. E eu, na loja pequena que ele tinha ainda, na segunda loja dele, nos fundos da loja. Que não tinha lançado a tradição gourmet ainda. Ainda não tinha a tradição gourmet, é verdade. Tinha só umas churrasqueiras, uma vermelha, uma amarela, uma azul. Não tinha aquelas top que tem hoje. E já era um top, né? Aquela com fogão com pera e tudo. Ela tinha a tradição do refratário, diferente que todas as outras não ofereciam no mercado, né? Mas quando vem a tradição gourmet, as gourmets ali que realmente revolucionaram. Né? Estourou, né? E aí eu disse assim pro Júnior e pro Estevam, gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Eu tenho há 2 anos um sonho de botar uma confraria. E eu gostaria de começar isso agora, porque faz 2 anos e a gente espera o momento ideal e nunca chega o momento ideal. Então vamos começar agora, nós 3 aqui. E aí eles me olharam assim, tá, mas como que tu faz isso? Eu vou criar um grupo, vou botar vocês 2 e vou botar mais algumas pessoas que eu acho que são pessoas-chave, que vão nos ajudar a disseminar essa ideia. E aí botei o Cid e botei o Leandrão. E aí a história começou, né? Então hoje somos aí 74 confrades. Espero chegar até meio do ano, pelo menos, com... Se nós tivermos 50 participantes ativos, a gente já está muito bem. Mas se tiver um número de 100 confrades para poder dar esse filtro, né? Eu acho que exatamente, tem que falar justamente desse filtro, né? Porque é o supra-sumo dos empresários, né? Não é qualquer empresário que vai entrar e vai permanecer. Tem que ser um cara, né, com todas as qualidades que nós citamos aqui, de honestidade, poder olhar no olho, aquele cara que mesmo que quebre vai levantar, porque tem esse hoje ele já criou essa... Como é que eu vou te falar? Agora não vou falar mais nada, pronto. Fugiu. Credibilidade, exatamente. Então a ideia da Confraria é justamente, então esse filtro tem que acontecer, né, cara? Então não adianta, às vezes tu tem, eu fui convidado para participar de outras confrarias hoje, né? E a gente vê que tem confrarias que tem 300, 400 pessoas, mas as 300, 400 pessoas não conhecem o nome ou simplesmente da onde que os caras simplesmente vão lá, eu participo de uma confraria. Não, aqui a ideia é tu conhecer a história de cada confrade e simplesmente quem ele é, né? Conhecer realmente quem é a pessoa, a índole de cada um, né? Isso que é o importante. Porque eu acho que Confradés é mais do que negócio por causa disso. Tu consegue conhecer a índole de cada um e saber, aquele cara eu posso fazer negócio porque eu confio nele. Então essa é a ideia da Confradés. Muito bom, muito bem falado. Muito bem é bom só dar uma frisada, né, Gui, que nós estamos fazendo 3 anos de confraria. 3 anos, né? Mês que vem a gente completa 3 anos que a gente inaugurou ela. Em plena pandemia, né? Exatamente. Pandemia, muito bem lembrado. Que faltaram encontros, né? Que muita gente surtou e tudo mais. Que todo mundo teve que defender o seu negócio, né? Teve que se reinventar. E foi muito importante, né? Lembrando que a confraria foi muito importante, né? Para esse momento também houve algumas discussões do grupo, né? Porque nós tínhamos que nos unir, né, porque fechava, né? Ele tá lembrado disso? Eu é que lembro. Lembra? Então, eu acho que agitei ali. A gente fez até algumas reuniões pelo Zoom. Exatamente. Para trocar ideia, então, para se manter. Que foi muito importante, sabe? Eu acho que a confraria ali a Confradés teve um papel importantíssimo naquele momento. E a pandemia teve um papel muito bom para o amadurecimento e o filtro disso tudo. Porque... E até teu entendimento também, né, Júnior? Sabia que não era só eu que estava com uma dificuldade, não era só o Júnior, não era só... Exatamente. Sabe? E que muita gente, como não participa da Confradés, não teve a oportunidade de participar ainda, não teve, talvez, essa formação e essa troca desse suporte, vamos dizer assim, né, que a gente deu um ao outro, né? É porque, às vezes, quando tu é empreendedor e tu tá no teu negócio e as coisas não estão girando da maneira que deveria girar, tu pensa assim, cara, o que eu estou fazendo de errado? E muitas vezes tu não está fazendo as coisas erradas. Simplesmente é o conjunto em si está em geral para todo mundo. Então, quando tu tem aquele parceiro de negócio que tu considera pica no negócio, considera o cara show, e tu pergunta, e aí, como é que tá as coisas? Bah, cara, tem aquele cara que vai dizer, tá bombando, que é o vendedor, né? E tem o cara da confraria, aquele que tu confia, vai dizer, bah, negão,
esse mês não foi tão bom quanto o ano passado. Esse ano não foi tão bom, mas a gente está se reinventando assim. E essa parte de tu entender que tu tá no momento de se reinventar e que tu precisa realmente agora levantar de novo, erguer as mangas e partir para cima, que te faz não levar num buraco que talvez o Leandro entrou naquela época, porque não tinha um grupo desse, dizer, cara, eu também tô na mesma que tu, né? E vamos junto. Com certeza. Exatamente. Com certeza. Então, eu acho que... Até porque é o seguinte, né? A gente, por ter experiência no nosso negócio, às vezes a gente nem se abre para uma opinião externa, porque a gente acha assim que ninguém entende tão bem nosso negócio como nós mesmos. Exatamente. Isso até é uma verdade. Mas tem um detalhe. Dentro do furacão tu não enxerga muitas vezes o que está acontecendo. Sim, tu tem que ter o outro ponto de vista, né? Tem que ter alguém às vezes que olhe de fora para dizer, cara, tu podia fazer assim. E se tu fizer? E se tu? Esse cara é muito que me fala, e se tu? Eu fico puto com ele, né, cara? Sem falar o instituto, é os telefonemas que eu recebo. Olha, quem me indicou aqui foi o Guilherme Colucci. A gente tem um curso para fazer aqui, né? Mas o legal é que ele acredita e usa a gente como... Eu acredito que ele ainda vai fazer um curso com as pessoas de referência, né, cara? Sabe que faz um, aí tu, pronto, aí o Guilherme não indica mais. Ele tá ganhando comissão, né? Certo, cara. Gente, então assim, ó, além de agradecer a cada um aqui dos nossos fundadores, eu quero agradecer muito de coração a cada um dos nossos confrades, né? A gente aqui está representando um time fortíssimo. Que, né? Na verdade, eles fazem acontecer tudo isso, né, Gui? Um time fortíssimo, um time competente, um time foda. A gente tem uma galera ali foda. Então, assim, ó, não vou citar nomes porque são muitos nomes, né? Mas a gente tem muitas pessoas ativas na confraria que são parceiros, que estão sempre, né, envolvidos com a confraria. Tem um conselho. O conselho é maior do que o tamanho do espaço do estúdio aqui. A gente não pôde trazer o conselho, a gente trouxe os fundadores. Mas eu quero que cada um deles venham aqui, possam participar também, contar um pouquinho a sua história, contribuir para que outras pessoas possam, quem sabe, se inspirar não só no que a gente construiu como carreira profissional, mas também, quem sabe, se unir como empresários em suas cidades, em suas regiões, né? E por que não poder, quem sabe, serem até maiores do que a Confradez, talvez muito maiores, né? O que importa é que possam entender, ter esse insight, assim, dizer, cara, olha só, esses caras estão unidos, tem 74 negros, esses caras vão estar unidos hoje à noite lá, tomando um chopp, conversando, falando de negócios, se fortalecendo, somando forças para poder atingir os seus objetivos, né? E quem sabe, como o Júnior falou, num momento não tão fácil, um poder auxiliar o outro, né? Sim. Então, quero agradecer de coração a cada um dos nossos confrades aí que realmente estão de parabéns para a gente poder ter chego aqui com 3 anos de sucesso e vida longa aí a Confradez, né? Vida longa, que o nosso primeiro episódio de Confracast seja só o primeiro de muitos. Agradecer de coração aí a toda a equipe do Timoneiro, do ATPlay e cada um de vocês que, além de amigos, são parceiros, são realmente pessoas que eu admiro como empresários e por isso que a gente, né, conseguiu unir tantas pessoas boas aí e chegar nesse número que a gente tem hoje, né? Então é isso. Quero deixar agora vocês dar as... Bom, eu acho que uma coisa legal de se falar também, até que todos possam conhecer um pouco mais cada um, né? Tem as redes sociais que hoje facilita isso, né? Então quem quiser me seguir nossos amigos aí, né? No Instagram ali, JR Churrasqueiras Oficial, né? Não esquece do oficial, embora não tenha outro JR Churrasqueiras, né? JR Churrasqueiras Oficial no Instagram, ali tu vai conhecer um pouco mais a nossa história, quem é a JR Churrasqueiras e tudo mais. E assim também o Cid ali, né? Qual é as tuas redes sociais? Deixa eu falar a mim então, que já que eu terminei de falar aqui, @Cia do Sono, a marca que eu represento, eu e minha esposa, e Gui Colucci Oficial no Instagram, o meu pessoal. Tá, então, @JR Churrasqueiras, @Cia do Sono e Gui Colucci com 2 S Oficial. Bora lá. O meu é Jabil Alimentos e o meu particular, né, também, daqui a pouco se tu encontrar o Jabil Alimentos, é Sidney Almer. Um A2L. O Próspero. Isso. E aproveitando já, só tenho a agradecer, né, a esse convite aí, né, Gui, essa oportunidade que nos deram aí pra gente apresentar nossa confraria, né, e com certeza de noite vamos estar junto lá, tomando um chopp verde. Quando amadurecer eu chego lá. Fala, Leandro. Legal. Só um parecinho sobre a Confradez ainda. Acho que é legal dizer, né, que fechando agora 3 anos, agora com o podcast, com outras coisas, certamente a Confradez vai aparecer um pouco mais para fora, né? Porque até então a gente estava um pouco
para dentro, solidificando isso, né? Montando aquela base, aquela estrutura necessária para daqui para frente. Bom, a gente já falou, vários entraram e vários saíram, né? Não tinham perfil, não quiseram, alguns não puderam continuar. Não souberam o que perderam. Não souberam o que perderam, e esses vão tentar solidificar cada vez mais, crescer um pouco mais, e agora cada vez mais para fora. Então, certamente, né, o Confradez vai estar muito mais falada daqui para frente, cada vez mais organizada, né? O Gui está à frente disso aí, então muito, muito legal. E volto a dizer, cara, é um privilégio, eu fico realmente lisonjeado de fazer parte da Confradez, principalmente de estar aqui com vocês, de fazer parte do conselho, ser considerado um dos fundadores, apesar da ideia, né, ser do Gui aí. A ideia é 100% Gui, né? 100%. Isso aí se eu tive alguma parte nisso, eu disse, vamos embora. Isso aí, nós foi isso aí. Mas uma ideia sozinha, né? Não é nada. Se alguém tiver algum projeto que precise de um coach, de alguma coisa do tipo, Leandro Vargas Coach no Instagram, só deixar um recadinho lá que a gente vai atrás. Na verdade, o Gui fez que nem brincar de ciranda cirandinha. Vamos brincar de ciranda cirandinha. Ele deu a ideia e cada um deu aí da mão e vamos lá, né? O que é ciranda cirandinha? Bom, alguns começaram falando de 77, outros de ciranda cirandinha. Vê que são tudo de novo, né? Depois, não vamos estender, mas depois vocês me falam o que é isso aí, ciranda cirandinha. Eu não fui tão longe, eu comecei em 94 ali a minha história aqui, né? Gente, para encerrar só, eu gostaria de dizer uma coisa que eu sempre procuro fazer e frisar quando a gente está nos nossos encontros, que é o seguinte, o fazer negócios numa confraria como a nossa é o mínimo. É muito mais do que negócios, porque o potencial que nós temos juntos é de fazer coisas muito maiores. E a gente, às vezes, quando a gente não enxerga isso, é que a gente, às vezes, deixa de ir num evento, ou deixa para confirmar em cima da hora. Ou a gente acaba não fazendo... O filho da mãe é o primeiro evento que eu confiro. Pelo contrário, eu promovo todos. Verdade. E eu nem confirmei. É porque eu sempre confirmo. Deixa ele xingar. Eu sempre confirmo, por isso que ele tá estranho. Ó, broxou o negócio. Só uma outra coisinha que eu lembrei agora, que de repente cabe falar, né? Às vezes, a confraria de empresários e tal, coisa... fazer negócios entre si, tu falou agora isso, né? E não é essa a ideia, né? A ideia é que eu conheça bem alguém de churrasqueira e que se alguém confie, né? E que se alguém da minha rede de relacionamentos precisar de alguém que forneça churrasqueira, que eu tenha quem indicar. A ideia não é o Júnior vender para mim ou eu vender para o Júnior apenas. Isso também acontece, naturalmente acontece. Exatamente. Para aproveitar o gancho. Mas o principal é ampliar isso para que nós tenhamos, para a nossa rede de relacionamento, quem indicar de confiança, de caráter, de dar esse tipo de coisa. Para aproveitar o gancho, hoje aconteceu. Minha prima disse, primo, tu não sabe algum arquiteto bom de que eu tenho? De que nós confrados, né? Tiago Vegas. É essa a ideia, né? Exato, é isso aí. Isso é que eu digo. Nós nos tornamos os vendedores dos nossos confrados. Mas isso só vai acontecer quando a gente tiver esse network, no qual tu falou no início ali, que é conhecer o tete a tete, olhar no olho, saber que tu pode. Jamais eu indicaria alguém no qual eu não confiaria na capacidade, né? E principalmente na pessoa. Então, perfeito. A Confradez é isso. Gente, então... Estamos nos encaminhando para o final, então estamos encerrando aqui, né, o Confracast, o primeiro episódio, né, o episódio de inauguração da Confradez, o podcast da Confradez. Muito obrigado a todos, valeu pela parceria de vocês aí e pela paciência aí de todos. Valeu! Valeu!